que a gente vai falar hoje, tá? É uma sequência direta do que a gente falou na última aula. Tá? Na última aula a gente falou do comparador, onde aquela topologia é a mais simples de comparador que tem, tá? É o comparador, o APIOP ideal, digamos assim, tá? Comparação ideal com o APIOP. Eu tentei salientar, eu vou ressaltar isso aqui, tá? Que a gente viu na última aula, foi esse circuitinho aqui, basicamente, né? Onde ele é muito utilizado quando tu tem... ele é muito utilizado quando tu tem sensores resistivos, tá? Essa é a palavra que eu queria dizer. Então, a gente fez uma brincadeira aqui com o LDR e converteu a variação de resistência desse resistor, que é o LDR. Deixa eu só ligar um negocinho aqui, pra vocês verem a minha... Esse aqui. Vamos ver se vai ligar. Aí, agora acho que vai. Aí. O que a gente estava fazendo, então, é convertendo uma variação numa grandeza física, nesse caso aqui o LDR, numa variação de tensão, certo? Através desse ramo de divisor de tensão aqui. E a gente estava interessado em comparar esse valor de variação de tensão aqui com um valor de referência, tá? Porque a gente tem que essa tensão nesse nó aqui ia variar de acordo com a luminosidade, e se ela está variando, a gente queria acionar nossa carga aqui, queria fechar essa bobina da contatora para ligar a lâmpada, de acordo com a luminosidade que esse LDR estava inserido, certo? Então, esse circuitinho aqui, que é um divisor de tensão, basicamente, onde um dos resistores é o resistor variável, certo? Ia gerar um sinal de tensão proporcional à luminosidade, tá? E a gente viu que seria algo mais ou menos assim, né? De noite para de dia, depois de noite de novo, tá? Aqui seria no escuro, por exemplo, de madrugada, daí aqui de dia, e depois voltaria para o escuro, tá? Uma coisa mais ou menos assim seria a nossa tensão velhinha, certo? Onde a gente tem o quê? Que o LDR, conforme varia a luminosidade, lux, né, que é a unidade de luminosidade, aumenta a luminosidade, diminui a resistência do LDR, tá? Que é esse elemento aqui. Então, a gente estava transformando essa variação de resistência em função da luminosidade numa variação de tensão. Então, essa tensão aqui, ela variava proporcionalmente à luminosidade. A gente estava comparando com o valor de referência, para então dizer para o nosso APIOP que ele saturava num certo momento, né? Ele saturava em VCC ou saturava em VE num outro momento. E através dessa saída digital que ele gerava, a gente comutava a nossa carga. E daí o que tem aqui para frente do APIOP pode ser qualquer coisa. Nesse caso, a gente estava acionando uma relé que ligava uma lâmpada, né? Mas tu pode trocar, por exemplo, em vez de ser um transistor para ligar uma relé, tu pode usar hoje, tem bastante as relé em estado sólido, tá? Que não é mais uma bobina, mas sim um circuitinho eletrônico. Vai ver lá em Fundamentos de Eletrônica de Potência os tiristores e SCRs, tá? São circuitos eletrônicos que tem aqui na frente que vai comutar uma carga, a mesma coisa. E a tua carga não necessariamente é uma lâmpada, né? Pode ligar o que tu quiser, por exemplo, um ventilador ou, enfim, tomar decisões até para ligar motores, enfim, tá? Enfim, em função de uma comparação. Tá? Então, a ideia básica aqui é que tu tem um valor de comparação, onde basicamente a gente está comparando as duas entradas do amplificador operacional. Tu usa aquela característica que eu falei lá na primeira aula, que não é muito útil para nós, né? Por isso que a gente viu os circuitos de realimentação. Então, o APIOP é um circuito sem realimentação negativa, onde a gente usa aquela característica que qualquer diferença entre as tensões de entrada vai fazer com que a nossa saída sature. Ou ela vai saturar no VCC, ou ela vai saturar no menos VE, tá? Então, a gente usa essa característica de saída digital, né, que ou ele está em alta, ou ele está em baixa, dependendo da diferença das tensões de entrada, tá? Para usar ele como comparador. Tem um detalhe bem importante aqui, que geralmente, quando tu quer usar comparadores, tu não usa os APIOPs de uso geral. Tu pode usar, claro, não nada te impede, mas existe uma gama de amplificadores operacionais próprios para fazer comparação. Aí eles são construídos pensando que eles já vão ser usados como comparador. Isso eles têm alguns cuidados, como a transição do alto para o baixo, do baixo para o alto é muito mais rápida, ele já é feito para operar nesses dois limites, então a queda de tensão é muito baixa, enfim, existem alguns APIOPs que são feitos para trabalhar como comparador, mas tu pode usar, por exemplo, um 741 da vida,
que é o pau para toda a obra de amplificador operacional. Tá? Mas voltando aqui à nossa ideia, era isso aqui, tu tinha uma variação de uma tensão e tu comparava com outra tensão, onde tu aplicava essa tensão variante, por exemplo, aqui na porta, numa das portas, né, nesse caso aqui a gente estava aplicando essa tensão variante, que é essa linha cheia aqui, na porta não inversora, e uma tensão fixa, que seria a nossa referência na porta inversora. Então, essa pontilhada aqui seria a nossa referência, que é a tensão na porta inversora, no nosso caso. E essa aqui está sendo aplicada na não inversora. Então, qualquer diferença entre essas duas tensões vai resultar na saturação da saída. Se o VP é maior que o VN, ele satura em alta. Se o VP menor que o VN, ele satura em baixa. Então, a gente tem que o VO seria uma coisa assim, ó, enquanto o VP maior que o VN é o pontilhado, ele está em alta. No momento que o pontilhado se torna maior que o VP, né, que o VN é maior que o VP, ele satura em baixa. Tá? E daí depende da tua alimentação, se tu alimenta com valor, se tu tem uma alimentação assimétrica ou uma alimentação simétrica, certo? Esse aqui é o teu VO, saturando em VCC e VE. Nesse caso aqui, VE para nós é zero. Tá? Então a gente fez criou esse circuito e tentou entender a criação desse circuito, certo? Onde tu está usando o op-op como um comparador, ou seja, a saída dele é digital, ou ele vai saturar em VCC ou em VE, em função das duas entradas. Se VP é maior que VN, ele satura em VCC. Se VP menor que VN, ele satura em VE, tá? Então, a gente não está usando realimentação, a gente não tem uma equação de ganho, mas a gente está trabalhando ele como comparador, tá? E daí, isso aqui é um funcionamento básico de comparador, mostrei para vocês a implementação, tá? E no finalzinho do vídeo eu tentei mostrar uma característica que é o seguinte, deixa eu ver se eu botei num slide aqui, que quando tu tem pequenas perturbações em torno da tua referência. Então, imagina que essa tua linha cheia aqui é a tensão nesse terminal, né? Que essa linha cheia ali é a tensão nesse terminal aqui, tá? É a tensão V', por exemplo, tá? O que está representando isso? Qualquer pequena variação na luminosidade em cima desse LDR, qualquer pequena variação de luminosidade, esse V' vai variar, certo? Ele vai dar pequenas variações, que é o caso aqui, ó. Digamos que está amanhecendo lá, que está anoitecendo, e tu passa nuvem, ou passa alguém perto, ou muda a luminosidade ambiente por algum motivo, tu vai tendo pequenas perturbações em torno da tua medida, certo? Isso aqui, por exemplo, também pode ser a resposta de um sensor de temperatura, onde tu tem pequenas variações em torno da temperatura ambiente, né? Ela vai aumentar durante o dia, mas ela vai aumentar, diminuir quando bate um vento, enfim, ela vai ter pequenas ondulações. E essas pequenas perturbações aqui é um problema quando tu usa um comparador, digamos assim, um comparador seco, um comparador ideal. Por que isso é um problema? Por causa do seguinte, ó, tu tá vendo que acontece vários cruzamentos com relação à tua referência aqui, ó, acontece um cruzamento aqui, vários cruzamentos na tua referência, certo? E esses vários cruzamentos, toda vez que ele se torna maior, tu comuta a saída. Toda vez que ele se torna menor, tu comuta de novo. Então, a tua saída, né, se eu desenhar a tensão de saída desse circuito, do nosso comparador aqui, é bem semelhante ao que a gente tinha desenhado antes, né? Só que cada cruzamento que acontece aqui, ó, quando o azul é maior que o verde, tu comuta para alta, né? Então, tu teria algo assim, ó. Aqui no primeiro ponto, Chablau, ele ligou a lâmpada. Tá? Ligou a lâmpada. Daí, logo ali, deu uma pequena variaçãozinha na luminosidade. Opa, baixou o azul do verde aqui, ó. Baixou o VP do VN. Ah, então ele desliga a lâmpada. Mas daí, aquilo que estava na frente saiu. Opa, já satura de novo. O azul já está maior que o verde de novo. Enquanto o azul está maior que o verde, está ligado. Ah, aqui deu uma variaçãozinha ali, cruzou um carro, alguma coisa que iluminou o LDR, baixou o V', então ele desliga de novo a tua lâmpada. E assim ele vai, a cada pequena variação em torno da tua referência, ele vai comutando a saída. Vocês estão me acompanhando nesse raciocínio? Essa linha azul, ela tem pequenas variações, certo? Porque vai medir as pequenas variações. Variou a luminosidade em cima desse cara, vai variar a resistência dele, vai variar a tensão nesse ponto, tá? E essas pequenas perturbações, quando elas acontecem perto da tua referência,
quando elas acontecem em torno da tua referência, né? Quando começa a ficar de tardezinha, nesse caso específico, né? Quando começa a ficar de tardezinha, então tu vai ter pequenas oscilações na tua medida. E essas oscilações vão fazer com que tu comute a tua saída várias vezes, sem necessariamente tu querer que acontecesse essas várias comutações aqui na saída. Tá entendendo? Esse aqui é o nosso VO. Então, por exemplo, quando está anoitecendo, o que ia acontecer com essa lâmpada aqui? Ela ia ficar piscando ali na penumbra até ficar noite de verdade, né? Então, tu ia ter uma comutação múltipla na tua carga, aqui nesse caso é uma lâmpada, ok? Não faz problema para tua carga, só vai ser ruim para ti, que vai estar ali naquele ambiente piscando. Mas daqui a pouco, imagina que isso aqui é um sensor tipo que desliga o motor quando ele observa um surto de temperatura. Tá? Então ele vai ficar dando picos de liga e desliga no teu motor, né? Ou então outra carga, um ventilador que tu está resfriando um ambiente em função da medida de temperatura também, ele vai ficar ligando e desligando. Ou então até uma medida de temperatura de um freezer, por exemplo, alguma coisa assim, numa câmara fria, tu vai ficar ligando e desligando o compressor a cada pequena perturbação que acontece em torno do ponto QC, em torno do ponto QC. Aí me veio matéria de disciplina de me veio disciplina dispositivos 2 agora, ponto quiescente. Vocês lembram disso? Pelo menos a Cristina Messias tem que lembrar. Passaram na disciplina. Mas fechando esse parênteses, então, eu estou dizendo que quando acontece pequenas perturbações na tua medida, no teu sensor, em torno da tua referência de comparação, tu vai ter múltiplas comutações da tua carga. E isso não é muito desejado, tá? Tu não quer que a tua carga fique comutando várias vezes em torno do ponto de referência. Tu quer que ligue ou desligue. Tu não quer que fique essa coisa ligando e desligando toda hora ali, tá? Lembra, Cristina? É. Vou fazer umas questões para vocês, então. Vamos ver se vocês calculam o ganho do amplificador. Então, isso aqui não é desejado, tá, pessoal? Primeiro, eu estou tentando caracterizar o problema, tá? O problema é isso, quando tu está medindo uma variável e ela está cruzando múltiplas vezes em torno do ponto quiescente, porque a tua medida ela tem pequenas perturbações. E quando chega a ponto perto da tua referência, essa comutação acontece um chaveamento múltiplo na tua saída, tá? Isso é uma coisa que tu não quer, é uma coisa que não é desejada, que tu fique comutando a tua carga aqui. Sabe, que tu não sabe, aqui basicamente ele está dizendo assim, eu não sei direito, é para ligar ou é para desligar, tá? Então, a gente quer evitar esse fenômeno aqui, tá? Entenderam o que acontece e por que eu não quero que aconteça? Claro, por exemplo, se tu está medindo uma variável que não vai ter essas pequenas ondulações, não sei o que poderia ser, por exemplo, um nível de alguma coisa que não vai ter essas pequenas variações, daí tranquilo. Daí tu pode usar um comparador simples que nem esse aí. Mas a ideia aqui é quando tu precisa, quando acontece flutuações, ondulações nessa tua medida, né? Pequenas perturbações em torno da medida, tá? Então, o que a gente tem aqui, tá? Que eu não quero que aconteça isso aqui. E um jeito de evitar esse fenômeno, né? De evitar que aconteça múltiplas comutações, como eu desenhei aqui para vocês, né? Lembrando que esse vermelhinho aqui é a tensão de saída, esse azulzinho aqui seria o V', e esse pontilhado seria a nossa referência. Para evitar que a minha saída comute várias vezes em torno para pequenas variações, existem algumas soluções, tá? E uma solução é tu propor uma comparação com dois estágios de comparação, onde tu tem uma comparação superior e uma comparação inferior. Tá? Então, essa ideia aqui, onde tu estabelece dois valores de comparação, uma chamada V-low e uma chamada V-high, tá? Uma tensão de comparação inferior e uma tensão de comparação superior. Como é que ficaria? Como é que funciona essa proposta? Qual que é a ideia dessa proposta? Que tu só vai ligar a saída quando o meu sinal, que é o azulzinho, né? O meu sinal, deixa eu botar uma setinha aqui, ó, que o meu sinal, que é o velhinha, for superior ao valor de comparação superior. Ele só vai ligar a saída quando o meu sinal for superior ao valor de comparação superior.
Ou seja, ele não vai ligar quando o meu sinal estiver em torno do valor de comparação inferior. Valor de comparação superior, valor de comparação inferior. Ele só vai ligar a saída quando o azul for maior que o valor de cima. E só vai desligar quando o azul for menor que o de baixo. Então, tu estabelece uma janela de comparação, né? Tu não tem mais um único valor de comparação, mas sim tu tem uma janela, onde tu liga a saída do teu comparador, tu liga a saída quando a entrada for maior que o V-high e desliga quando a entrada for menor que o V-low, né? O V-high, comparação superior, e V-low, comparação inferior. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Tu tá com o teu sinal de entrada, ó, ele está flutuando em torno do V-low. Vamos assumir que a saída está desligada aqui, né? Ele vinha desligado já esse meu circuito, e mesmo que esse meu sinal aqui oscile em torno do V-low, nada acontece. Nada acontece, porque ele só vai ligar quando a entrada for maior que o V-high. Então aqui está a linha V-high, ele só vai ligar a saída quando esse sinal azul ultrapassar o V-high, que acontece nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui acontece que o meu sinal ultrapassou o V-high. Então ele vai continuar, a saída vai continuar em baixa até esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, acontece a comparação com o nível superior. Então, a minha saída comuta para cima, né? Isso aqui é a minha saída, VLOW. VO. É a minha saída. Essa é a minha saída. Nesse ponto aconteceu a comutação. Beleza, aconteceu a comutação. Ele só liga quando a entrada passa V-high. Ligou quando passou o V-high. E só desliga quando a entrada baixa de VLOW. Ele só liga quando vem aqui para cima e só desliga quando vem aqui para baixo. Então não interessa que esse sinal aqui ó tá batendo de novo no V-high, não é o V-high que desliga, ele vai continuar lá em cima. Quem desliga é o VLOW. Então aqui ó, durante todo esse tempo ó, tá batendo, não interessa, não interessa, não interessa, ó, não tá encostando no VLOW. Só vai encostar no VLOW aqui, ó. Aqui ele ultrapassou o VLOW, então ali ele desliga. Então ele continua em alta até esse ponto aqui, ó. Daí aqui ele desliga. Aí daí a tua saída ficaria mais ou menos nesse shape aí, tá? Nesse formato. Que tu só liga quando a entrada ultrapassa o V-high, para cima de V-high, e só desliga quando a entrada baixa de V-low. Isso aqui, como eu estava dizendo para vocês, a gente definiu aqui um laço, uma janela de comutação. Tá? Uma janela. E esse nome aqui a gente chama de laço de esterese. Um laço de esterese, porque tu tem uma esterese na comparação. A tua comparação superior é o V-high e a tua comparação inferior é o V-low. Então, um jeito de tu evitar essa característica que acontece aqui com o comparador simples lá, é tu estabelecer dois valores de comparação, uma janela de comparação, um laço de esterese de comparação. Dessa forma, tu evita com que vários cruzamentos, pequenas perturbações em torno da medida fiquem comutando a tua saída, porque ele só vai ligar quando passar o de cima e só vai desligar quando tu passar o de baixo, né? De cima para cima ou de baixo para baixo. Tá? Então, tu, através dessa janela de comparação, o V-high e o V-low, tu consegue evitar esse problema aí. Tá? Tu consegue evitar esse problema do múltiplo chaveamento. Tá? O que eu quero que vocês lembrem até aqui, que pode acontecer esse múltiplo chaveamento da saída num comparador simples. Tá? Pode acontecer. E isso pode ser um problema, dependendo de quem que tu vai ligar. Né? Quem que tu vai mandar ligar ou desligar com esse sinal. Porque é uma medida incorreta, é uma variação que não faz sentido tu analisar, tu só quer saber quando que de fato ele subiu para ficar para cima e quando que ele desceu para ficar para baixo, tá? Então, um jeito de evitar esse problema é tu estabelecer dois valores de comparação, um valor superior e um valor inferior. O valor superior, quando a entrada é superior ao valor superior, quando a entrada é maior que o valor superior, tu liga a saída, quando a entrada é menor que o valor inferior, tu desliga a saída. Tá, isso aqui é uma proposta de como resolver o problema. Tá? Como tu resolve esse problema. E como que tu faz isso? Como que tu estabelece esse tipo de comparação com dois sinais de comparação?
Um circuito, ou os circuitos mais utilizados, são os comparadores do tipo Schmitt-Trigger, tá? Os trigger do Schmitt. Tá? Deixa eu ver se eu lembro como é que escreve. S-C-H... Schmitt... Ups. Ninguém é Schmitt aqui? Schmitt-Trigger. Não olhei o sobrenome de vocês. Não? Tudo pelo duro? Pior que sim. Pior que sim. Pior nada, cara. Tamo junto. Então, o Schmitt-Trigger, existem vários tipos de comparadores tipo Schmitt-Trigger, tá? Que são comparadores que estabelecem esse laço da esterese. São comparadores que estabelecem dois valores de comparação, tá? Existem várias configurações com a PIOP, existem configurações utilizando só transistores também, tá? Mas eu vou trazer essa topologia aqui para mostrar para vocês, tá? Existem outras topologias que são não inversoras, inversoras, enfim. Existem variações desses circuitos que estabelecem um valor de comparação inferior, né, que a gente falou antes, tu tem um valor de comparação inferior e um valor de comparação superior. Qual que é a ideia desse circuito? É que ele alterna qual que é a tua referência. Ele fica alternando entre a referência inferior e a referência superior. Como é que ele faz essa alternância? Dá uma olhadinha nesse circuito e todos vão ter uma coisa muito parecida, que é a realimentação desse circuito aqui. Vocês estão vendo que esse up-op ele está realimentado? Conseguem ver que ele está realimentado? Através do resistor R2, esse meu circuito está realimentado. O up-op aqui, ó, ele está sofrendo uma realimentação por R2. Bom, está sofrendo uma realimentação, tu já aprendeu a ver circuitos realimentados, não aprendeu? E aí, que realimentação que tu tem nesse circuito? Ele se encaixa num que a gente já tem aprendido? O que vocês acham? Sim, não, talvez. Vou tomar uma água enquanto vocês pensam. Vocês estão vendo que aquele R2 realimenta o up-op, né? Lembra que é a realimentação? É tu conectar a saída na entrada. Realimentar, então, tu está fazendo o quê? Tá conectando a saída na entrada, através desse R2. Só que olha aqui comigo, ó, essa tua realimentação que tu está fazendo, ó, é uma realimentação na porta não inversora. Eu não desenhei errado, é realmente uma realimentação na porta não inversora. Então, isso aqui não é uma realimentação negativa. Ela não vem para estabilizar o ganho que nem as outras realimentações que a gente vinha fazendo. Essa aqui ela tem um impacto diferente no teu circuito. Tu não vai estabilizar o ganho numa equação bem definida como era antes. A gente tem uma realimentação positiva. E daí o que que acontece? Se tu não tem uma realimentação negativa, a gente tem aquele funcionamento pro op-op, que tu tem basicamente duas opções para tensão de saída. Ou a tensão de saída vai ser VCC, ou a tensão de saída vai ser menos VE, que é a alimentação negativa desse carinha aqui, né? Lembra que ele está alimentando com VCC e VE. Então, tu tem essas duas opções para tensão de saída. Ou ela vai saturar em VCC, ou ela vai saturar em menos VE. E daí observa o que que esse cara está fazendo, ó. Essa tensão de saída, que vai ser ou um valor positivo ou um valor negativo, está conectado nesse ramo superior, no R2, desse lado do R2, tá vendo? E tu concorda comigo, ou tenta ver pelo menos, que conforme muda a tensão nesse nó aqui, ó, vai mudar a tensão nesse nó aqui. Vai mudar a tensão naquele nó. E ela pode mudar em dois valores. E o que que isso reflete no funcionamento do circuito? Reflete na mudança de referência. Quando o meu sinal de saída, ó, lembra que o sinal de saída é esse vermelhinho aqui, ó, esse aqui é o meu sinal de saída. Quando o meu sinal de saída está em baixa, que é esse caso aqui, ó, está no VE, quando o meu sinal de saída está em baixa, a minha referência é o V-high. Então, a minha linha de comparação é a linha superior. No entanto, quando acontece essa comparação e troca o sinal de saída, o sinal estava aqui embaixo e o sinal de saída foi para cima, quando ele mudou para cima,
a tua referência agora é a linha inferior. Então, agora tu tem que comparar com baixo, com a linha de baixo, não mais com a linha de cima. E como que esse circuito faz isso? Porque ele está alterando a tensão nesse ponto aqui. E no momento que ele altera a tensão nesse ponto, ele muda a tensão nesse ponto, que é a tensão de comparação. Que é a tensão de comparação. Então, quando tu muda a tensão de saída, essa mudança na tensão de saída vai alterar a tua referência. Porque tu está fazendo uma realimentação, a saída está jogando na entrada de novo. E daí tu muda a tua referência. E se muda a referência, agora tu não compara mais com a linha de cima. Então não importa o que aconteça, não importa quantas vezes ele cruze na linha de cima, porque aqui dentro dessa janela, enquanto o VO estiver em alta, quem tu tem que comparar é com a linha de baixo. E daí quando ele cruza a linha de baixo, bom, daí a referência vira o valor de cima de novo. Então a ideia do Schmitt-Trigger é ficar fazendo essa troca. Tu tem uma realimentação positiva, onde toda vez que muda a saída, a referência altera. Mudou a saída, a referência altera. Então, a saída mudou para cima, a referência trocou para baixo. Então, agora tu tem que comparar com a linha de baixo. Então, olha, só vai mudar a saída quando a linha cruzar novamente a linha de baixo. Cruzou a linha de baixo, puf, mudou a saída. E daí, no instante que muda a saída, muda a referência agora. Agora tu tem que comparar com a linha de cima. Então, não importa quantas vezes ele cruza embaixo, ele tem que cruzar em cima para mudar a saída. Tá? Então, o princípio de funcionamento desse cara é que tu fica alternando entre os valores de comparação, entre as tuas referências. E essa alternância acontece porque tu muda a tensão de saída. Ou melhor, acontece porque tu está realimentando a tensão de saída na entrada, certo? E como a tensão de saída vai mudar entre dois valores, esses dois valores definem as tuas referências para comparação. Tá? Então, esse é o princípio, tá? Esse é o circuito que implementa esse princípio aqui. Tá? E como que a gente deduz esse circuito? Como que a gente implementa isso aqui, né? Lembrando que a tensão de saída, né? Eu não escrevi aqui, mas deixa eu colocar, que a tensão de saída, ela vai ser ou VCC ou menos VE. Quando que ela vai ser VCC? Quando a tensão VP maior que VN. E quando que ela vai ser VE? Quando VP menor que VN, certo? Lembra de onde que veio isso aqui, né? Que a nossa tensão de saída é um ganho quase que infinito que multiplica VP menos VN, tá? Ele vem disso aqui, não esquece. Essa condição de operação vem dessa equação aqui, que é a primeira equação que a gente viu na nossa disciplina. E daí o que que acontece, ó? Ele vai saturar em VCC quando VP maior que VN. Então, quando a tensão nesse nó maior que a tensão nesse nó. Esse nó aqui é uma tensão fixa, que ela é chamada de VF. Então, quando a tensão VP maior que VN, muda a saída, certo? E olha que a tensão VP é a tensão nesse nó aqui. E a tensão nesse nó, ela depende de VO também, certo? Então, aí, através dessa realimentação que tu fica trocando as referências. E como que a gente calcula isso? Como que a gente define esses valores de resistores aqui, DVF, em função da resposta que a gente quer? Porque a gente, como projetista, a gente vai definir V-high e V-low. A gente vai definir qual que é a nossa janela de comparação. Tá? Qual que é a nossa janela? Perturbações de que nível que tu quer ignorar? Por exemplo, eu quero ignorar essas variações aqui de, por exemplo, 1 volt. Ah, eu sei que ele vai ficar variando 1 volt ali na minha medida. Então, eu ponho uma janela de 1 volt ou mais, porque daí ele fica ignorando essas pequenas perturbações. Tá? Então, isso aqui é o que define esses valores. Tu, como projetista, que define, daí a gente tem que calcular os outros elementos para satisfazer esses valores que a gente definir. Tá? A gente tem que calcular os resistores, o VF, para dar o VH e o VLOW que a gente quiser. Como que a gente faz isso? É o seguinte, vamos analisar esse circuitinho aqui. Lembram como é que analisa um circuito com um up-op? Lembram? Mais ou menos. Como é que é? Tem uma grande característica de análise que a gente sempre utiliza, que é o seguinte, não existe corrente nas entradas do up-op, lembra? Isso não existe. Não existe corrente aqui. Então, se não existe corrente na entrada do up-op, eu sei o quê? Que a corrente desse resistor é igual à corrente desse resistor. Certo? Essa é a primeira coisa. Por que que eu vou analisar isso aqui? Por que que a gente vai pensar isso aí? Tá? Deixa eu só
apagar isso aqui e desenhar melhorzinho aqui. Por que a gente vai pensar nisso aqui? Porque a gente sabe o quê? Que a tensão de saída, ela depende das tensões VP e VN, né? Então, eu vou botar de novo aquela equação que a gente tinha falado ali antes. A gente sabe o quê? Que a tensão de saída, ela vai ser VCC quando VN, deixa eu botar como eu tinha posto antes, VP maior que VN, e ela vai ser menos VE quando VP menor que VN. Tá? Lembrando que VCC e VE são as tensões de alimentação desse envelope. Tá? Então, eu sei o quê? Que a tensão de saída, ela depende das tensões VP e VN. Ela depende das tensões VP e VN. Tá? Atenção nesses nós aqui, VP e VN. VP e VN. Mas eu sei que já de cara que o VN, ela é igual a VF. Tá? Já tirei essa tensão VF, eu que defino. Eu vou colocar aqui para satisfazer as necessidades que eu quero. Agora eu quero saber o VP. E o VP é igual ao quê? Né? Ele depende do quê, o VP? E daí a gente vai analisar isso aí. A gente vai analisar esse VP. E da onde que a gente tira esse VP? Da igualdade dessas correntes, ó. I1 vai ser igual a I2, porque eu sei que não desce corrente nesse ramo aqui. Então, vamos lá, vamos começar a fazer essa análise. Eu sei que I1 é igual a I2, tá? E quem que é I1? I1 é a corrente no resistor R1. Corrente no resistor é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. A tensão em cima do resistor R1, ou a tensão em cima de um resistor, é sempre a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. Tensão no terminal positivo do R1 é a própria tensão de entrada. Vamos escrever aqui, ó, VI menos a tensão no terminal negativo dele, que é a tensão no terminal PP. Essa tensão no terminal da porta não inversora. Então, menos VP. Dividido pela resistência R1. Isso aqui é igual a corrente no resistor R2, a corrente I2. Corrente num resistor é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. Tensão em cima desse resistor é a tensão no terminal positivo dele, que é a tensão no terminal da porta não inversora, ou seja, VP, menos a tensão no terminal negativo desse resistor, que é a própria tensão de saída, dividido por R2. Tá? Só escrever a igualdade das correntes aqui, tá bom? A gente pode trabalhar um pouco essa equação aqui, ó, porque eu quero saber ali, ó, como que é o VP, como que esse VP se relaciona com o meu circuito, tá? Como que esse VP se relaciona com o circuito? Eu vou trabalhar essa equação aqui, ó, vou isolar o VP, tá? Eu não vou fazer passo a passo, mas eu vou escrever direto aqui, ó, VP, tá? Eu só vou isolar o VP nessa igualdade, tá? VP vai ser igual a Vin, na real eu chamei de VI, né? Que multiplica R2 sobre R1 mais R2, mais VO, que multiplica R1 sobre R1, parece um B, R1 mais R2, tá? Aqui é só matemática, tá? Só isolar o VP nessa equação de cima, tá? Mas por que eu fiz, porque eu achei VP? Porque agora a gente sabe que essa equação aqui, ó, é o nosso VP, tá? Tudo isso aqui é o nosso VP. E a gente sabe o quê? Que dependendo do valor desse VP, olha aqui, ó, dependendo do valor do VP, a minha saída ou vai saturar em VCC ou vai saturar em VE, tá? Dependendo do valor do VP, esse cara aqui vai saturar ou no VCC ou no VE. Por que dependendo do valor do VP? Porque o nosso VN é fixo. Nosso VN é fixo, então depende do valor do VP, tá? Depende do valor do VP. E olha uma coisa bem interessante aqui, ó, que o VP, ele depende da tensão de entrada, ou seja, do valor que a gente está medindo, ele depende. Esse VI aqui é aquele velhinha lá do LDR, por exemplo, tá? Certo? E os resistores é o que a gente quer calcular. Tá? E aí, o que a gente pensa agora? Bom, vamos pensar nessas condições de análise aí, porque a gente quer achar como que eu calculo o R1, como que eu calculo o R2 em função do VH e do VLOW, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa equação, que é a equação do VP, e vamos aplicar nas condições de análise, tá? Nas condições de operação, melhor dizendo. As condições de operação são essas aqui, ó, tá? Quando o VP é maior que o VN ou quando o VP é menor que o VN. Se eu pegar, por exemplo, vamos assumir que o VO seja igual a VCC, tá? Vamos assumir que a gente estava nessa condição de que VO
é igual a VCC? Fala, Messias. Fala, Messias. Essa equação do VP, professor, como é que o senhor chegou nela? Eu me perdi aqui. Essa pontilhada em volta aqui, É. essa aí é isolando ela nessa equação aqui em cima, ó. Faz as duas correntes, uma igual à outra, Sim. certo? Daí a corrente do R1 e a corrente do R2. Tá? Daí isola, o VP aqui vai ficar V1 por R1 menos VP por R1 igual a VP por Tá. R2, e daí vai isolando, né? Vai tirar, passa tudo que tem VP para um lado, tudo que não tem para o outro Aham. lado, e isola, tá? Beleza. Deixa eu botar aqui, ó. Matemática. Matemática. Que vocês manjam, gostam de números. Tá? Então vamos assumir aqui, ó, que o VO, para ser igual ao VCC, para o VO ser igual ao VCC, a gente quer que o VP seja maior que VN. Tá? Mas quem que é VP? VP é toda essa equação aqui. Então eu vou escrever VP aqui, ó. VI R2 sobre R1 mais R2 mais VO, que multiplica R1 sobre R1 mais R2. Ela tem que ser maior que o teu VN. Tem que ser maior que o VN. Tá? Mas, na real, a gente já sabe quanto que vale o VN, né? Quanto que é o VN? É VF. Né? Então, eu vou só puxar uma setinha aqui, ó, dizer, ó, que o VN é igual a VF. É uma tensão fixa, tá? É uma tensão fixa que a gente vai ter no nosso circuito. E a gente vai definir quanto que é esse valor também. Então, aqui eu já vou colocar VF aqui, ó. Vou colocar VF aqui. Tá? VP tem que ser maior que VN. Tá? Reescrevendo o que, que é VP. VP é essa equação aqui, que a gente circulou de roxo. E VN o que, que é? VN é o próprio VF. Então, tá aqui, VF. Se eu trabalhar essa equação aqui, eu posso dizer o quê? Que o VI, eu posso achar uma equação para a tensão de entrada, para dizer, para que valor da tensão de entrada que a minha tensão de saída vai virar VCC, certo? Então, é isso que a gente quer saber, porque aqui que vai vir lá o nosso velinha da nossa medida, que vai ser aquele sinal que a gente estava desenhando no nosso gráfico, lá o azulzinho aqui. Então, isolando o VI aqui nessa equação, eu vou escrever direto aqui de novo, vamos ver se eu acho. Escrevendo direto. Antes de escrever, eu tenho que assumir outro negócio, né? Tem que definir outro negócio. Tá? Eu reescrevi o que é VP, tá? Todo mundo entendeu? Eu só reescrevi o que é VP desse lado da desigualdade aqui, tá? Mas o VO, a gente sabe nessa condição. O VO é o próprio VCC. O VO é igual ao próprio VCC. Tá? Então, eu posso substituir esse VO aqui, ó, por VCC. Porque a gente está dizendo, vamos assumir que o VO é VCC e vamos botar as equações dentro dessa desigualdade, que é uma das condições de operação, ó, é a primeira condição de operação, ó, certo? Então, se eu trocar o VO por VCC, certo? E isolar a VI, eu vou ficar com a seguinte equação. VI é uma desigualdade, né? Não é uma igualdade. VI menor que menos VCC e multiplica R1 por R2 mais VF, que multiplica R1 mais R2 dividido por R2. Tá? Só trabalhando essa desigualdade aqui, passa o VI para o outro lado, manda o VF para a esquerda e manda esse carinha multiplicar para o outro lado. Tá? Isolando, deixa eu botar aqui de novo, ó, matemática, coisas que vocês manjam. A gente chega nessa equação aqui para a desigualdade no primeiro ponto de operação, tá? Deixa eu conversar um pouquinho para vocês em cima disso aqui, ó. Da onde é que a gente tirou essa equação, tá? A gente já continua, só vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui é muito importante. Isso aqui veio da onde? A gente olhou lá, ó, a primeira coisa que a gente sabia bom, é um up-op, ele não tem realimentação negativa. Então, ele não tem uma equação de ganho bem definida. Se ele não tem uma equação de ganho, ele vai operar ou no VCC ou no VE. Essas são as opções de saída desse up-op, porque ele não tem realimentação negativa. Se ele não tem, ele é um comparador. Se ele é um comparador, a tensão de saída pode ser essas duas opções. Quando que vai ser VCC? Quando VP maior que VN. Quando que vai ser menos VE? Quando VP menor que VN. Bom, então ele vai ser VCC quando VP maior que VN. Mas quem que é VN? Bom, VN é essa tensão fixa aqui. Show. E o VP? Quem que é VP? Bom, daí a gente equacionou. VP é a tensão desse nó aqui.
Daí a gente equacionou através da igualdade das correntes nos dois resistores. A gente escreveu aqui, corrente no primeiro resistor, corrente no segundo. A gente achou VP. Por que a gente achou VP? Porque a gente sabe, quando VP for maior que VN, a saída vale VCC. E daí a gente aplicou esse ponto de operação para achar a tensão de entrada. E daí a gente sabe dizer o quê? Que quando a tensão de entrada for menor que essa geringonça aqui, a minha saída vai mudar. Quando a tensão de entrada for menor que essa geringonça aqui, a minha tensão vai mudar. Ou seja, tudo que está aqui dentro, ó, deixa eu fazer um pontilhado verde, ó, tudo que está aqui, ó, tudo que está aqui dentro, isso aqui, Professor, por que que ficou menor se era maior, né? porque ele vai passar para o outro lado, né? Qual que vai passar? Vai passar esse aqui para lá. Ah, não, peraí. Tá certo, né? Esse aqui que vai passar. Esse aqui que vai passar, né? Daí o sinal vai continuar com a boquinha para lá. É, verdade. Ó, deixa eu corrigir aqui. Tem dois erros aqui. Eu vi outro erro, tá? Tá? Primeira coisa é isso que tu falou, Messias, de fato, ó. Deixa eu pegar outra cor para botar aqui, ó, para salientar. No momento que tu isola isso aqui, né, tu vai passar todo esse termo aqui para a direita. Daí ele vai passar para lá menos. Tranquilo. E todo esse termo que está multiplicando, ele vai passar invertido, que está aqui, ó, já passou invertido aqui, e quando ele multiplica pelo VO, ele vai cortar essa soma, né? Então vai ficar R1 por R2. R1 por R2 está aqui, e a soma por R2 vai ficar aqui nesse VF. Show. Então o VI vai continuar desse lado, então a boquinha é assim. Tá? A boquinha é assim. Show. Tá? Esse é o primeiro erro, beleza. Tu falou certo, Messias, estava errado aqui. E a outra coisa é o seguinte, que esse cara aqui não é VCC, tá? Esse cara aqui, e eu já vou dizer o que, eu sempre me confundo isso aqui, tá? Desculpa, pessoal, vou botar aqui, ó, vai ser VE, tá? Incrível que eu já dei não sei quantos semestres esse equacionamento, às vezes eu deduzo completo, às vezes não, e eu sempre erro, sempre, mesmo fazendo tudo ou não, tá? Vamos lá, deixa eu conversar com vocês, tá? Entenderam por que, que a desigualdade aqui estava errado, que o Messias corrigiu? Tá correto, tá? Esse cara aqui vai passar para o outro lado. Entenderam isso ou vocês querem que eu faça na mão aqui, toda a dedução? Meninas? Tá, a desigualdade é por causa disso, o VI vai ficar desse lado, tá? Daí todo esse termo aqui vai passar para o outro lado, com sinal de menos, e isso aqui que está multiplicando vai vir dividindo. Daí vai simplificar essa fração com essa fração, vai virar R1 por R2. E esse cara aqui não tinha fração nenhuma, ele vai virar. Beleza. E esse VO aqui é o seguinte, ó. O que que acontece? Esse VO aqui, deixa eu explicar isso. Tu tá nessa condição aqui, ó. Tu tá dizendo o seguinte, ó, que deixa eu botar um quando aqui, ó. Quando VP for maior que VN, quando o nível de tensão no VP ultrapassar o VN, quando o VP subir do VN, ele vai fazer com que o VO vire VCC. Vou botar aqui, ó. Vai virar. Tá? Ele vai se tornar VCC. Quando o VP for maior que o VN, o VO vai se tornar VCC. Então, o VO vai se tornar VCC. Se ele vai se tornar VCC, quer dizer que antes do VP ser maior que o VN, o meu VO, na real, é o VE. O meu VO é o VE. E daí eu substituo ele aqui por menos VE, que é o valor da tensão de saída.
tá? Que é aqui, ó, que é esse valor de tensão de saída. Tá? Então, tu tá assumindo o seguinte, ele tá vindo, a minha tensão de entrada, ela tá subindo. E se ela tá subindo, quer dizer que nesse instante, o meu VO é VE. Ele vinha de VE. E quando essa desigualdade se tornar verdade, o meu VO vai virar VCC. Então, vai acontecer a alteração da saída quando essa desigualdade aqui for verdade. Tá? Não sei se entenderam essa jogatina aí. Por que que eu substituí, ó, o VO aqui eu substituí por VE, menos VE na real, né? Daí quando passa para o outro lado ele vai passar positivo. Tá? Não sei se eu confundi vocês nesse ponto, mas não era para eu ter errado, tá? Mas errei. Desculpe. Tá? Então aqui, ó, todo esse termo aqui, ó, quando a minha tensão de entrada for, quando ela aumentar, quando a tensão de entrada for superior a esse valor de tensão pontilhada em verde, ó, quando a minha tensão de entrada for maior que isso aqui, ele vai fazer que o VP seja maior que VN, porque tu está aumentando a tensão nesse terminal aqui, ó. Isso que significa, está aumentando a tensão nesse terminal, é o VI, ó. Está aumentando a tensão nesse terminal. Se está aumentando a tensão nesse terminal, vai aumentar a tensão nesse terminal aqui, que é o VP. Então, tu aumenta, até que VP seja maior que VN. No momento em que VP for maior que VN, aí sim o VO vai se tornar o VCC. Aí sim ele se torna. Daí ele implica, ele força com que VO vire VCC. Então, tudo isso que está pontilhado aqui diz o seguinte, quando VI maior que o pontilhado, VO vai virar VCC. Então, esse termo pontilhado, tudo que está dentro do pontilhado, é o nosso VH, lá do nosso gráfico, é o VH. Porque quando a minha entrada for maior que ela força o VO VCC, tá? Quando isso aqui for verdade, ele força o VO igual a VCC. Vou até anotar isso. Vamos botar aqui do ladinho. Tá? Quando VI maior que VH, faz, vou botar embaixo aqui, VO igual a VCC. Quando o VI maior que o VH, então VO igual a VCC. Aí ele passou a linha superior de comparação, né? Lembra que que nossa comparação tu tem uma linha inferior e uma linha superior, que é o VH e o VLOW, tá? Ele só vai saturar a saída para cima quando ele cruzar a linha superior. E só vai saturar para baixo quando ele passar a inferior. Então, ele é isso aqui, aqui ele satura, e depois aqui ele satura de novo. Tá? O verdinho é o VO. Tá? Dito isso, espero que eu não tenha confundido demais vocês nessa dedução aí, a gente achou o VH, tá? Que é o primeiro ponto, que é tudo isso que está pontilhado aqui, ó, é o VH. Quando o VI maior que VH, satura a saída para cima. Tu tem ainda que achar o VLOW, tá? E o VLOW, eu vou escrever o seguinte aqui, ó, que quando o VI, né, fazendo que VP se torne menor que VN, isso que vai dar o nosso VLOW, quando o VP é menor que VN. Deixa eu escrever aqui, ó. VP menor que VN. A primeira condição que a gente analisou foi essa aqui, VP maior que VN. Agora a segunda. Analisando para isso aqui, a gente vai achar, fazendo a mesma substituição aqui, né? Fazendo essa VI R2, deixa eu botar aqui a VI R2 sobre R1 mais R2. Tudo isso aqui é o VP, ó. É o primeiro termo que a gente deduziu aqui no pontilhado. VO R1 sobre R1 mais R2 tem que ser menor que o VN. Só que o VN para nós é a tensão fixa VF. Então, VF. Tá? Daí, trabalhando essa aqui, sim, vai chegar naquela equação que eu tinha escrito antes. Que o VI menor, agora sim, VI menor que menos VCC, R1 por R2, mais VF, que multiplica todo o inverso daquela fração, R1, R2. Meu Deus. R2 sobre R2.
Tá, aí agora sim. Tá? Quando tu vai vir aqui, vai substituir o VO por VCC. Aqui tu substituiu ele por VE, aqui tu vai substituir ele por VCC. Aí tu vai chegar nessa equação aqui. Agora sim. E daí agora sim, ó, esse termo pontilhado aqui está dizendo o seguinte, ó, quando VI for menor que esse valor aqui, quando VI for menor que esse valor, ele faz com que VO seja VE. Então esse aqui é o nosso VLOW. Deixa eu botar aquele mesmo textinho aqui, para depois, quando olhar, não ficar tão perdido. Quando VI menor que VLOW, ele faz VO igual a menos VE. E daí ele fez VO igual a menos VE. Então, se o VO vira menos VE, a teu valor de comparação vira esse daqui da esquerda. Quando o VI passar esse valor, o VO vira VCC. Se VO vira VCC, ele entra nesse valor de comparação aqui. Ah, então ele fica fazendo essa troca aqui. Então tu tem o VO e o VLOW. Aqui, que são esses dois valores aqui. Tá? O que a gente precisava achar? Tá? Vamos voltar aqui. O que a gente precisava achar? Amplificador operacional trabalhando como comparador. Se ele está trabalhando como que eu sei que ele está trabalhando como comparador? Não tem realimentação negativa. Não tem realimentação negativa e está trabalhando como comparador. Se ele está trabalhando como comparador, a tensão de saída é binária. Ou é nível lógico alto ou nível lógico baixo. Ou em VCC ou em menos VE. Quando que ele vai para VCC? Ele vai para VCC quando VP maior que VN. Daí a gente olha, quem que é VP e quem que é VN? VN no nosso circuito é uma tensão fixa, VF. Beleza. E VP? Quem que é VP? A gente equacionou aqui e achou o pontilhado VP. Esse é o VP. E agora a gente aplica as condições. Primeira condição, VP maior que VN. Então, VP maior que VN. O que acontece quando VP for maior que VN? Ele vai fazer com que VO vire VCC. Quando VP maior que VN, ele vai fazer VO virar VCC. Então, quer dizer que nesse ponto aqui, o VO ainda é VE. Ele ainda está no nível inferior. Então, eu pego essa equação aqui, que é VP maior que VN, e substituo o que é VP e o que é VN. VP está aqui. Foi o que a gente equacionou dentro do pontilhado. Daí, só joguei aqui, ó, tudo isso aqui é o VP. Tem que ser maior, tá aqui o maior, que o VN. VN a gente já falou que é um valor fixo, VF. Tá aqui o VF. Tá? Daí a gente pensa, quem que é VO agora? VO agora é a tensão inferior. Porque quando essa desigualdade for satisfeita, o VO vai virar VCC. Então, por enquanto, ela é a tensão inferior. Então, a gente substitui o que é a tensão inferior? Tá aqui, ó, a tensão inferior é menos VE. Então, eu substituí o VO por VE e isolei a tensão de entrada. Quando a tensão de entrada for maior que toda essa geringonça, a minha saída vira VCC. Ou seja, tudo que está aqui, toda essa geringonça, é o V-raio do nosso comparador por laço de histerésia, o nível de comparação superior. E para achar o nível de comparação inferior, aplica outra condição de operação desse cara, quando o VP menor que VN. A gente aplicou a primeira, agora aplica a segunda aqui do ladinho, ó, quando o VP for menor que VN. VN é um valor fixo, que é VF, está aqui, e VP é a nossa equação pontilhada, que está aqui, jogada aqui. Ó. Quando essa desigualdade for satisfeita, o VO vai virar VE. Então, por enquanto, ele está sendo VCC. Então, substituo ele por VCC, isolo a tensão de entrada, e acho que quando a tensão de entrada for menor que essa galera aqui, a saída vai virar VE. Tá aqui, ó, quando aquela tensão for menor que a saída vai virar VE. Então, tá aqui. Ó. Então, se ele vai virar menor, esse aqui é o VLOW.
E beleza, eu tenho uma equação para o V-high, que é isso que está pontilhado aqui, e uma equação para o V-low, em função dos parâmetros do nosso circuito, que é R1, R2 e VF. Tá? Dá para engolir essa dedução torta que a gente fez aqui? Vamos lá. Vamos lá. 15, 20. Vamos lá. O que é importante lembrar aqui? Essas duas equações, tá? O que é o V-high e o que é o V-low. Qual que é a equação do V-high e qual que é a equação do V-low, tá? O método de dedução, ela é importante por causa que, como eu falei antes, né? Tem variações desse circuito. Então, quando tu vê variações do circuito do comparador por esterese, o método de dedução é o mesmo, assim como a gente aplicava o mesmo método para achar o ganho dos circuitos, tá? O método de dedução aqui é o mesmo. Tu supõe que vai mudar a saída e tal, o método continua o mesmo. Quando mudar o circuito, quando tiver outro circuito comparador por laço da esterese. Mas para nosso circuito que a gente está vendo aqui, tem que lembrar dessas duas equaçõezinhas aqui, qual é a equação do V-high e qual é a equação do V-low, tá bom? E claro, né, o funcionamento, o que é o V-high e o que é o V-low. Quando a entrada for superior a V-high, a saída satura para baixo. Quando a entrada for inferior a V-low, a saída satura para cima. Certo? Ao contrário, falei tudo errado. Superior a V-high, satura para cima. Inferior a V-low, satura para baixo. Certo? Bom, esse é o funcionamento e as equações que regem aquele circuito, tá? Eu tinha mostrado para vocês uma solução, eu tentei enunciar o problema, uma solução para o problema é tu trabalhar com dois valores de comparação, que é o V-high e o V-low, tá? Tu trabalhando com dois valores de comparação, tu acaba sanando o problema que a gente tinha, né? Se a gente trabalhar aqui ó, com V-low e V-high, tu acaba sanando aquele problema da múltipla comutação da saída, tarari, tararó. Tá? Essa aqui é a nossa tensão de saída. Tá? E daí, um tipo de circuito que implementa esse tipo de comparação é esse que eu mostrei para vocês. Todos esses que implementam a comparação por um laço de esterese ou por uma janela de comparação, eles são geralmente chamados de comparadores Schmitt-Triggers, tá? Que tem vários tipos de circuitos que fazem esse comportamento aqui. Tá? Eu trouxe um para vocês e eu tentei identificar qual que é a equação para o V-high e para o V-low em função dos parâmetros do circuito, em função do R1, R2 e VF, que são os valores que a gente vai calcular. Tá? Tranquilo, beleza. Mas eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês que é muito importante, que é o que dá o nome desses comparadores. Como eu falei antes para vocês, tá, eles são os time triggers, mas eles recebem o nome de comparadores com laço de esterese. Que isso aqui é uma esterese na comparação. Tu ter valores diferentes de comparação é uma esterese na comparação. Esterese, um comparador por esterese, tá? Porque tu tem uma esterese no valor de comparação. Quando tu tá subindo é um valor, mas quando tu desce, tu compara com outro valor. Então, é uma esterese na tua referência. Tá? E ele leva esse nome justamente por causa do comportamento do valor da tensão de saída em função da tua tensão de entrada. Tá? A tensão de saída é esse gráfico vermelho, e a tensão de entrada é essa linha azul aqui. Tá? E geralmente, um jeito de tu representar o comportamento desses comparadores, independente da topologia, pode ser que a gente acabou de ver e deduzir ali, mas independente da topologia comparadora, é muito usual representar a tensão de saída em função da tensão de entrada. Tá? Tu representar graficamente isso. Por que que isso é usual? Por causa que tu não sabe exatamente como é que vai ser a forma de onda do VI. Tu sabe que ela vai variar no tempo, ela vai aumentar, vai ter uma pequena perturbação, mas não necessariamente é essa que eu desenhei aqui, pode ser qualquer jeito, pode ser até meio senoidal, dependendo do que tu tá medindo, tá? Dependendo do que tu quer comparar. Então o VI e VO, geralmente eles veem uma representação, um gráfico deles mesmo, de VO em função de VI.
Tá? Então, a gente traz um gráfico assim, ó. Tensão de saída em função da tensão de entrada. Em função da tensão de entrada. É muito usual esse gráfico, tá? Para comparadores com laço de esterese ou com um laço de comparação, tá? Uma janela de esterese. A gente pode representar assim, tá? E como que a gente representa isso aí? Primeiro, vamos desenhar o gráfico para esse caso específico aqui, tá? Primeira coisa, vamos destacar alguns valores importantes, tá? Esse eixo aqui, ó, é o nosso VO, tá? A gente vai desenhar o VO, que está representado no eixo Y, tá? E a gente vai representar o VI no eixo X desse gráfico aqui. Quais que são os valores importantes para o VO, tá? Os valores importantes para o VO é o seguinte, a gente sabe que o VO vai variar só em dois valores, porque é um comparador. As opções para o VO são só dois, né? Se é um comparador, a gente sabe que o VO vai ser igual ou à alimentação superior ou à alimentação inferior. Quando que vai ser a superior? Quando o VP, melhor, vamos botar em termos de VI já, né? Vamos botar em termos de VI. Ele vai ser VCC quando o VI maior que o VHigh, e ele vai ser menos VE quando o VI menor que o VLow, certo? Vou botar em termos de VI, VHigh e VLow já, que é melhor para a gente desenhar. Então, a gente tem aqui, ó, para a tensão de saída, a gente tem dois valores possíveis, ou é VCC ou é VE, tá? Que tá aqui, ó, né? Ou ele tá aqui embaixo, que é o VE, nosso VE, ó, que para nosso caso específico aqui é zero, ou ele tá lá em cima, ó, né? O nosso gráfico vermelho é o gráfico de saída, ou ele tá lá embaixo, ou ele tá lá em cima, tá? Então, eu vou destacar esses dois valores aqui nesse eixo, ó, tá? O VE, nesse caso aqui, né? É o próprio zero, certo? É o próprio zero, que é o nosso VEE, tá? Menos VE, esse ponto aqui. E o outro valor interessante no eixo Y aqui é o VCC. Vamos dizer que o VCC seja aqui em cima, tá? Que é lá a tua tensão de alimentação, é 10, 15, 12, 5, depende do teu circuito, tá? Então, tu tem os dois limites aqui do VO. O VO ou vai estar aqui nessa linha, ou vai estar aqui nessa linha, tá? E quais que são os valores interessantes para a gente destacar para o VI? Para o VI, a gente tem outros dois valores importantes. Porque quando o VI for maior que o VHigh, tu tem uma certa condição. Quando o VI for menor que o VLow, tu tem outra condição. Então, a gente vai destacar no VI esses dois valores, o VHigh e o VLow, porque é com eles que tu compara. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, aqui vai ser o nosso VLow, e aqui, por exemplo, pode ser o nosso VHigh. Tá? Destaquei esses valores ali, só para ficar melhor de nós desenhar agora. Agora vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pegar corzinha verde aqui, ó. Vamos desenhar esse circuito ponto a ponto, basicamente, tá? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar que aqui nesse primeiro ponto não tá muito assim, mas vamos pensar que esse primeiro ponto aqui, ó, tá? O que que a gente tem? Vamos chamar de ponto 1 aqui, ó. O que que a gente tem naquele ponto ali? A gente tem que a tensão de entrada tá inferior ao VLow, vamos pensar, né? Ela não tá bem inferior, mas vamos dizer que ele já tá inferior aqui, ó. Só para ficar em termos de desenho ficar melhor. Nesse ponto aqui, a gente tem no ponto 1, ó, nesse primeiro ponto aqui, a gente tem que o VO está valendo VE e que o VI ele está inferior ao VLow. Então, por exemplo, pode ser um ponto aqui, ó. Claro que eu estou exagerando aqui, né? Na real, esse ponto seria mais ou menos aqui assim, né? Vocês concordam comigo? Ele está bem próximo do VLow, está um pouco inferior ao VLow ali. Digamos que está um pouquinho inferior ao VLow. E a saída está embaixo. Então, aqui, ó, tá a saída embaixo e o VI está um pouquinho inferior a VLow, tá? Então, esse aqui seria o ponto 1, por exemplo, certo? Qual é que é o outro próximo ponto pertinente aqui, ó? Tu tá vendo que daí ele cruza o VLow, ó, a tensão de entrada, ela tá superior a VLow, ó, ela bate no VLow, ela sobe, ela desce, empina e rebola. Mas, enfim, ela vai subindo aqui, ó, vai variando. O que que vai acontecendo com o ponto? A tensão de saída continua aqui embaixo. E a tensão de entrada está aumentando, ó. Então, a tensão de entrada está fazendo isso aqui, ó, está aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. E a tensão de saída continua em baixa. Então, ela está aumentando e diminuindo, está fazendo isso aqui, ó. Até que ele cruza VHigh.
até que chega nesse ponto aqui, ó, vamos chamar esse aqui de ponto 2, que é quando ele cruza a linha superior. Nesse ponto aqui, a tensão de entrada cruza o V-raio. Então, ele está fazendo isso aqui, está aumentando, está oscilando, até chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto 2. Quando ele cruza V-raio, o que acontece? Ó? Quando a entrada cruza V-raio, o que acontece com a tensão de saída, que é o vermelho? Muda. Ela estava no VE, agora ela vai para VCC. Então, a tensão de saída agora vai para a linha superior. Ó. Ela estava lá embaixo, agora ela vem aqui para cima. Ele faz isso aqui. Ó. Ele vem aqui para cima. Ele vem aqui para cima. E esse aqui é o ponto 2, certo? Ó, tensão de entrada, que é o eixo X, está aumentando, está oscilando, até bater no V-raio. Na hora que bateu o V-raio, ó, estava oscilando, até que bateu no V-raio. Bateu no V-raio, a vermelha, puf, foi pro VCC. Então agora tu está lá em cima, Agora tu está lá em cima. E o que acontece? Ele continua oscilando, continua variando, e agora batendo no V-raio. Aumenta do V-raio, diminui do V-raio, aumenta do V-raio, diminui do V-raio. Aumenta do V-raio, diminui, aumenta, diminui do V-raio. Ou seja, aumenta do V-raio e diminui do V-raio. Aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Só que a saída continua lá em cima, ó. Então, tu continua na linha de cima, tu não vai para a linha de baixo. Mesmo que ele cruze o ponto para a esquerda, aqui, ó, ele continua até chegar num valor máximo, né? Digamos que esse aqui é o teu valor máximo, 1.3 aqui, ó. Esse aqui seria teu ponto 3, que ele aumentou até o valor máximo, depois ele está diminuindo, ó. Está diminuindo e oscilando, até que esse valor ele se torna inferior à linha do Velow. Ó, até que ele chega aqui, ó, e passa do Velow. Então, vamos dizer que esse aqui seja o ponto 4, que é a hora que esse cara aqui, ó, puf, bateu nesse ponto aqui, ó. Digamos que esse aqui seja o 4. Na hora que ele bateu nesse ponto, ele satura para baixo, ó. Olha a vermelha, pluf, saturou para baixo. Então, vem aqui, chablau para baixo. Volta para baixo, ó. Ele não está mais no VCC, está aqui embaixo agora. E ele continua oscilando aqui, ó, passa do Velow, continua oscilando, então não interessa, ó. Tá aqui embaixo, oscila aqui, oscila, até um valor mínimo da tensão de entrada. Digamos que seja esse ponto aqui, 1.5 da vida, né, 5. E daí olha o que acontece. Mesmo que essa tensão de entrada comece a subir de novo, ó, passa do Velow, não acontece nada. Só vai subir quando ele passar aqui, ó. Então passa, ele sobe. E daí ele oscila aqui, não acontece nada, só vai acontecer quando ele baixar desse ponto aqui. Então a gente tem uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu trocar a cor aqui para destacar. Ele sobe por aqui, daí satura para cima, e daí ele vai para lá, daí ele volta. Deixa eu trocar a cor aqui na real. Ele sobe nesse sentido, e ele desce nesse sentido aqui. Tá? E daí, essa coisa verde que eu desenhei aí, tá? Que ele sobe por um percurso, ó, porque daí ele vai subindo até comparar com o VH. Chegou no VH, plof. Daí ele só vai baixar quando ele baixar do Velow. Aqui está o Velow. Esse percurso verde que eu desenhei aqui, essa coisa aqui, daí eu pergunto para vocês, vocês acham meio parecido lá com o laço de esterese, de eletromag, ou com o comportamento de esterese de núcleos magnéticos? Conseguiram achar uma certa semelhança? Que tu sobe por um caminho. Ó, só que ele é quadrado. Isso, só que é quadrado, perfeito. Só que ele é quadrado. Então, tu sobe por um caminho de comparação e tu desce por outro caminho de comparação. E esse laço de esterese que eu tinha comentado aqui para vocês, ele tá ali, ó. É esse laço de esterese aqui, ó. Tá? É esse laço aqui que eu tinha comentado para vocês. Tá? Então, isso aqui é a representação gráfica desse problema específico, tá? Desse problema aqui em específico. Mas tu pode, por exemplo, esse VL podia ser um valor negativo, né? Podia ser menos 10, ele podia estar aqui para baixo. O que vai mudar no nosso gráfico? Vai mudar que em vez dele ser aqui para cima, no primeiro quadrante, ele vai descer mais, né? Ele vai ficar aqui embaixo. Então, ele vai fazer aqui embaixo, vai subir e vai descer, tá? Ou ainda, ele pode comparar, em vez de um valor positivo aqui, ó, em vez do teu raio e o Velow serem valores positivos, ele pode ser um negativo e o outro positivo. Daí ele vai ficar simétrico à origem, né, na real, ele vai ficar
um pedacinho para a direita do teu eixo Y, um pouquinho para baixo. Ou pode ser os dois valores da comparação negativa, daí toda essa geringonça aqui vai estar na esquerda do gráfico. Tá? Isso aí vai ter variações, depende do circuito, depende de como implementa. Mas a ideia aqui é vocês enxergarem esse laço da esterese. Entender o que isso aqui está significando, tá? O que está significando aqui do nosso circuito. Beleza. Daí esse desenho, devido a esse comportamento, devido a esse desenho aqui da tensão de saída em função da entrada, foi dado o símbolo genérico de comparadores com laço de esterese. Não só do circuito que a gente viu aqui, mas de todos os comparadores que têm laço de esterese, foi dado esse símbolo aqui. Então, quando tu bater o olho num circuito e tiver o símbolo de um amplificador, né, que é o triângulo, o símbolo de um amplificador, e tem o laço de esterese dentro, aquilo ali é um comparador com laço de esterese, é um comparador Schmitt-Trigger, que vai ter dois valores de comparação, vai ter um V-low e um V-high. Não necessariamente esse circuito que eu mostrei para vocês, mas pode ser, ok? Então, ele vai ter esse símbolo aqui. Existe uma outra tipo de variação desses carinhas aqui, que ele é um comparador inversor, tá? Então, imagina que esse gráfico vermelho aqui, ó, ele está invertido, né? Onde ele está em baixa, ele estaria em alta, onde ele está em alta, ele estaria em baixa. Daí, esse símbolo do trigger aqui, do laço da esterese, ele está virado. Daí, tu sabe que ele é um inversor. Mas a ideia é que quando tu bate o olho e tu vê esse triângulo, tu sabe que aquilo ali é um comparador com laço da esterese. Tá? E pode ser implementado, por exemplo, com esse circuito que eu mostrei hoje para vocês. Tá? Que mais? Assim como a gente falou lá do amplificador da instrumentação, né? Quando tu bateu o olho num circuito e tu vê aquele amplificador com um resistorzinho na entrada, aquilo ali não é um up-op, é uma rede de up-ops, é um comparador, amplificador de instrumentação. A mesma coisa aqui, quando tu bate o olho e vê esse triângulo com um laço de estresse dentro, ele não é um elemento, ele é um circuito que está fazendo uma comparação, tá? Acho que é isso dessa parte. Laço de esterese. Tá. Nenhuma dúvida aí? Suavezito. Tipo, ele parece mais complicado do que é, tá? Na real, não é tão complicado assim. O que eu botei a mais aqui para vocês? Tá, e como é que a gente, então, vocês não têm dúvida com relação àquilo ali, como é que a gente projeta um comparador com laço de esterese? Como eu falei para vocês, né, antes, o que a gente tem num comparador? A gente tem um nível de comparação superior, um V-high, e um V-low. Tá? Então, isso aqui tu define qual que é o nível superior, né, e qual que é o nível inferior de comparação, em função da janela que tu quer, da janela de comparação, do laço da esterese que tu quer. Tu vai definir esse laço aqui em função das perturbações que tu quer ignorar. Então, tu olha o sinal que tu está medindo, tu observa a forma de onda dele, tu vê que, basicamente, ele tem perturbações de 1 volt. Então, tu quer ignorar essas perturbações de 1 volt, tu faz um laço de esterese de 1 volt, em torno daquele valor de comparação que tu quer. Por exemplo, na primeira aula lá, a gente comparou com 2,5. Então, tu quer fazer um laço de esterese em torno de 2,5, de 1 volt, então define o V-high 3,5 e o V-low 1,5, certo? Então, tu tem um laço de esterese de 1,5. Nossa, não consigo nem fazer conta mais. Tu quer um laço de esterese de 1 volt em torno de 2,5, ele vai a 13 e baixa a 2, né? Óbvio, tô viajando, tá? Mas, enfim. Então, isso aqui, ó, o problema tá dando aqui para ti exatamente isso, ó. Tu tá dizendo que tu quer comparar com 3 volts com um laço de esterese de 1 volt, tá? Então, tu quer comparar com o texto, tu quer que o teu valor de comparação seja 3. Então, tá aqui no meio, 3. E tu quer que ele tenha um laço de esterese de 1 volt, ou seja, ignore perturbações de 1 volt em torno disso. Se tu quer ignorar perturbações de 1 volt em torno disso, o teu V-high já tá dado aqui, ó, vai ser 3,5 volts, e o teu V-low vai ser 2,5 volts. Então, tu tem os valores que tu quer. E ainda, tu tem que saber qual alimentação que tu vai usar. De posse desses valores aqui, do teu V-high, V-low e alimentação, tu calcula aqueles componentes lá que eu tinha falado para vocês do circuito, né? Deixa eu desenhar. Eu acho que eu não botei a imagem do circuito, ratei.
Deixa eu desenhar o circuito aqui de novo. Tu tem que o sinal de entrada... Deixa eu ter posto o circuitinho aqui. Tá? É isso aqui, ó, tá? Esse aqui é o nosso comparador que a gente está analisando. Tá? Então, aqui é o R1, aqui é o R2, mais e menos. Então, realimentação positiva, né? Realimentação positiva caracteriza o nosso comparador. Tá aqui. Então, o sinal de entrada, ele vai estar aqui, né? Que é o que tu vai comparar com esse cara aqui, certo? Beleza, é isso aqui. Como é que eu defino esses valores aqui, tá? Tem que lembrar lá do que a gente tem de equações, tá? Para esse circuito aqui, eu tenho que calcular qual que é o valor do R1, R2 e do VF que implemente essa igualdade. Então, eu vou pegar as equações que a gente tinha visto antes, tá? O VRAI é igual, tá? VRAI é igual. Deixa eu pegar a equação que eu não lembro de cabeça. Tá aqui. VE, que multiplica R1 por R2, mais VF, que multiplica a soma por R2. Tá? Esse aqui é o nosso VRAI, que a gente tem, que é 13,5. E o VLOW é menos VCC, é a mesma equação, só que muda o VE por menos VCC. Tá? Esse é o teu VRAI e o teu VLOW, tá? A gente tem que definir três carinhas, que é o R1, o R2 e o VF. A gente tem que definir esses três valores, mas a gente tem duas equações. A gente só tem duas equações. Como é que vocês acham que dá para fazer isso aí? Não vou torturar vocês demais. Vou dizer. Tá? Para calcular esses três elementos, a gente parte do laço da esterese. O laço da esterese é o VH menos o VLOW. Por que que isso aqui vai solucionar para nós? Porque se a gente fizer VHigh menos VLOW, eu vou fazer essa equação aqui menos essa equação de baixo. E olha que as duas equações têm um termo igual do VF, ó. Então, eu vou tirar o VF. Eu posso fazer aqui, ó. VHigh menos VLOW vai ser igual, ó. Esse termo aqui dá um chablau com esse aqui, ó. Então, vai ficar o de cima menos o de baixo. No final das contas, vai ficar VE, que multiplica R1 por R2, mais VCC, é menos menos, né? É menos com esse menos vira mais, R1 por R2, tá? E VHigh menos VLOW, tu sabe, nesse caso aqui é 3,5, que é o VHigh, menos 2,5. Vamos botar aqui, ó, 3,5 menos 2,5. Na real, tu tem que essa separação aqui dá 1 volt. Né? Então, 1 vai ser igual ao VE, que no nosso caso aqui foi definido em 0, e multiplica R1 por R2, mais VCC, que nesse caso aqui foi 5, que multiplica R1 por R2. Tá? Eu tiro daqui, então, que R2 vai ser igual a 5 vezes o R1. Tá? Então, a gente começa pelo laço da esterese, começa por essa diferença aqui. E daí tu vai achar uma relação entre os dois resistores. E aí? Bom, daí tu diz um valor de resistor e calcula o outro. Me diz um valor de resistor aí, Messias. 1K. Perfeito, 1K. 1 kΩ. Então, o R2 vai ser 5 kΩ. Show de bola. Beleza, calculei o R1 e o R2. R1 e R2. Mas falta o VF. Como é que eu calculo o valor do VF agora? Como é que vocês acham? Agora eu sei, ó. O VH é dado, R1 e R2 tu sabe, R1 e R2 tu sabe, falta o VF. Então eu aplico na equação aqui, ó. O VHigh é 3,5, deixa eu fazer uma seta aqui, ó. O VHigh é 3,5, que é igual, VE é 0, R1 é 1K, dividido por 5K, mais o VF, que eu quero saber, que multiplica R1, que é 1K, mais R2, que é 5K,
dividido por R2, que é 5K. Resolvendo isso aqui, eu vou achar um valor de VF. VF vai dar igual. Eu quero que quem tiver com a calculadora na mão, quiser tirar as mãos do bolso, confirma aí que eu acho que deu 2,5 volts. Será que tá certo isso? Não estou garantindo essa certeza aqui, não. Eu acho que não tá certo isso aí, não. 6 quintos. 3,5 vezes 5 dá 15, 17,5 por 6. Não, tá errado isso aí. Ele dá perto de 3, isso. Qual das gurias que fez, hein? Isso aqui dá 6 quintos. 2,91. Muito bom. Ponto para as gurias. 2,91 volts. Tá bom, Messias. 2,91. Tá? Então a gente calculou esse comparador aí para... Tem o R1, tem o R2 e tem o VF. Eu mereço isso. A gente calculou o comparador que vai implementar essa esterese aqui. Na real, né, a gente pode ainda desenhar aquilo que a gente viu lá, que o comparador vai implementar isso aqui, ó. Vou pegar a cor vermelha. Ele vai implementar valores de comparação 2,5, 3,5, e a saída ou vai ser 0 ou vai ser 5, né? Então aqui é o VO e aqui é o VI. Então ele vai implementar um laço da esterese assim, ó. Aí vai implementar isso aqui. Tá? E como é que eu coloco esse circuito, ó? Beleza, como é que eu coloco esse comparador aqui para funcionar agora? Tá? A gente calculou esses valores. Como é que eu coloco esse cara aqui para funcionar? Eu tenho que colocar ele lá no nosso circuito original. Aqui a gente estava usando um comparador simples, ó. Tá? Agora eu quero trocar ele, eu quero usar esse aqui. Quero usar esse cara aqui. Tá? Então, para trocar ele, só venho aqui e coloco, ó. E daí, Messias, vem aquilo que tu tinha me perguntado antes, ó. Como é que eu faço aquele VF, né? Ignora essa linha para a esquerda aqui, ó. Esse aqui é o nosso comparador, ó. Tá? Aqui está o R1, aqui está o R2, tá? Ignora essa linha para a esquerda aqui. Aqui está a nossa tensão de entrada, tá? Que é a medida lá, o velhinha lá do nosso sensor. Como é que eu faço aquele VF ali que eu falei para vocês, né? Isso aqui é o VF, os 2,91 que as gurias calcularam aí, ó. 2,91 volts. Como é que eu faço esse VF? Tu não vai botar uma fonte, uma bateria de 291 ali só para garantir essa tensão. O que a gente faz para ter esse VF aqui, ó, para ter tensão VF aqui, tu usa esse divisor de tensão aqui, ó. Tá? Tu usa esse divisor de tensão aqui. Onde tu calcula esse RA e esse RB aqui, ó, para dar atenção nesse ponto, a tensão que tu queria, que é o VF, tá? Para dar essa tensão ali. Entendido, Messias, aquilo que tu tinha perguntado no início? Aqui é VF, tá? E VF tu sabe, né? Olhando o teu circuito aqui é um divisor de tensão, esse aqui é o teu VCC. Então, isso aqui é um divisor de tensão entre o RA e o RB. Então, o VF que tu calculou, né, o VF, que é o valor que tu calculou lá, 2,91, ele é o divisor de tensão de VCC com RA e RB. Então, é isso aqui. Sim, entendi, professor. Só no caso daquele exercício, né? Eu precisava de 1,57 positivo e depois precisava negativo. Uhum. Daí tu faz o outro com, por exemplo, tu vai fazer o seguinte, ó, o positivo aqui com relação à tua referência, com o VCC. Aqui tu tem um divisor com a tensão que tu quer, calcula o resistor de cima e de baixo para dar a tensão que tu quer. E o outro, tu ia fazer o seguinte, ó, pro VE.
certo? Para dar a tensão que tu quer, já que aqui tu tem 0 volts, entendeu? Um divisor pro positivo e um divisor pro negativo. Daí tu sintetiza a tensão que tu quer. Sim. Dessa equação aqui, ó, é a equação do divisor de tensão, tá? É a equação do divisor de tensão aqui. O VF, que é o que tu quer no meio do divisor, tu tem. O VCC, tu tem. Daqui tu tira uma relação entre RA e RB. E eu não vou deduzir ela com vocês, mas eu vou te dar o valor pronto. Vamos ver se eu já calculei em algum lugar isso. Não, deixa eu ver aqui na minha colinha que eu acabei não usando, por isso que eu me confundi lá. Aqui, ó. Dessa equação aqui, que é a equação para dar o VF, a gente calcula uma relação entre RA e RB a seguinte. RA vai ser o valor do RB, que multiplica VCC menos VF sobre VF, tá? Então, se tu usar o divisor de tensão, tu tem que obedecer essa relação aqui. Daí tu faz o quê? Chuta um RB, calcula o RA em função desse RB, porque VCC tu tem e VF tu calculou. Tá. Beleza. Então, eu sintetizei o VF através desse divisor de tensão aqui. Eu estou introduzindo a minha medida proporcional à luminosidade, que é o nosso VI, lá no R1. Tu já calculou o R1 e tu já calculou o R2, tá? Que foi o exemplo ali. Calculamos. Beleza. Tranquilo? Suave? Tem mais um problema aqui ainda, tá? Tem mais um problema aqui ainda, que é uma característica para poder construir esse circuito aqui. Vocês conseguem ver qual que é o problema que surge nesse cara? É um problema relacionado a essa tensão aqui, ó, relacionada ao velhinha. Vocês conseguem identificar algum problema com relação a esse velhinha aqui? Como que a gente sintetizou esse velhinha? Foi um divisor de tensão com um resistor variável, né? A gente tinha um resistor variável, a gente fez um divisor de tensão para que essa variação da resistência ela refletisse numa variação de tensão. Então, a gente construiu um divisor de tensão, onde um desses resistores era um resistor variável. E aí, a gente fazia a medida no meio desse divisor de tensão. Só que olha o que acontece quando eu coloco o shimmy trigger, né? Esse aqui é o nosso shimmy trigger, né? Esse cara aqui é o nosso shimmy trigger. Olha o que acontece quando eu coloco o comparador no nosso circuito. Beleza, coloquei a porta não inversora aqui para medir o VF. Show, não muda nada. Mas, olha onde que eu coloco o VI. Coloco lá no meio do divisor. O VI está ligado lá. Só que quando eu coloco esse terminal lá no meio do divisor, quando eu coloco esse terminal lá no meio do divisor, eu estou colocando esse resistor aqui, ó, conectado naquele ponto. E se eu estou colocando um resistor conectado nesse ponto, ele vai drenar corrente. Ele vai drenar corrente. E se ele drena a corrente desse ponto, isso aqui não é mais um divisor de tensão. E se isso aqui não é mais um divisor de tensão, o V' não é mais proporcional à variação de luminosidade. Porque agora isso aqui não é mais um divisor de tensão puro. Tem uma galera pendurada nesse ponto que também vai alterar essa medida. Essa galera aqui está puxando corrente. Então ele vai alterar a medida. O V' é proporcional agora também ao resto do circuito. Não mais só ao resistor LDR. E esse problema não acontece aqui embaixo. O meu up-op não vai mudar o VF porque tu está entrando direto na porta do up-op e na porta do up-op não tem corrente. Beleza. Mas esse problema tu tem aqui em cima, porque tu está ligando um resistor lá na tensão lida. Então, a tensão lida vai sofrer alteração. Então, eu não quero que exista corrente aqui, ó. Eu não quero que o meu circuito comparador, eu não quero que o meu circuito comparador drene corrente da minha medida. Como é que eu posso solucionar esse problema? Mas eu quero que esse velhinha esteja aqui. Eu quero que o velhinha entre no comparador, mas eu não quero que o comparador drene corrente. Como é que eu posso solucionar esse problema? Coloca um buffer. Coloca um buffer. Então aqui a gente vai colocar um buffer.
porque daí ele reflete essa tensão desse lado aqui, mas não vai ter corrente. Então, a gente vem aqui e coloca um bufferzinho ali. Tá? Porque daí resolve o problema. Ó. Tu não tem corrente na entrada do up-op, não tem corrente, mas a tensão desse nó está nesse nó. E resolvido o problema. Então, esse aqui é o circuitinho final que implementa o nosso problema, tá? Aquele probleminha ali. Tu vai ter que colocar um bufferzinho, tá? Por causa que essa topologia de comparador tem um resistor na entrada. Mas tem outras topologias que não tem, tá? Mas essa tinha. Então, a gente teve que colocar o buffer. E o VF, que é a tensão aqui nesse terminal, a gente sintetiza através de um divisor. Porque essa tensão aqui é a mesma tensão que está alimentando o up-op. É a mesma tensão que está alimentando a tua bobina. Tu já tem uma única fonte de tensão, por exemplo, um carregadorzinho de telefone que está alimentando tudo isso aí. Tá? Então, esse circuito aqui é o que nos implementa a solução desse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? E daí eu fiz uma simulação aqui para mostrar para vocês desse circuito. Vamos ver qual que é essa aqui. Essa aqui. Aqui está ela. Tá? Então, basicamente, aqui, ó, na parte da esquerda, aqui, ó, aqui é o LDR, tá? Eu tinha mostrado esse na última aula, né? Eu não lembro. Só que era com comparador simples. Tinha mostrado, né? E daí eu só troquei, ó, aquele circuito ali, ó, R1, 1K, que o Messias falou, calculamos 5K pro R2, beleza? R1 e R2 calculados. Aqui a tensão, ó, 2,91, que é a tensão VF, tá? Então, eu chutei 100K no RB e calculei o RA de 71,4, tá? Podia ter feito com você essa conta. Então, tá aqui a tensão 2,9, que é a tensão VF, essa tensão aqui. E, através do buffer, ó, eu tô lendo a tensão lá no LDR. Então, esse LDR vai variar a tensão nesse nó aqui. O que a gente espera enxergar aqui, ó? Que essa lâmpada, ela acenda quando a tensão nesse nó aqui for superior a 3,5. E quer que ela desligue quando essa tensão baixar dos 2,5, tá? Vamos reiniciar aqui. Vamos ver. Então tá aí, ó. Nossa resistência, ó. Aqui está o valor da resistência. Está uma resistência muito baixinha. O que significa uma resistência muito baixinha? Significa que está batendo muita luz aqui nesse LDR. Então a resistência dele está baixa. Conforme começa a escurecer, essa resistência começa a aumentar. Então, eu vou começar a aumentar ela aqui, ó. Observa o que acontece com a tensão nesse pino aqui, ó, que é a tensão velhinha lá nossa. Conforme vai aumentando a resistência, aquela tensão ali vai aumentando. Né? Tá ficando de noite, a tensão tá aumentando, tá aumentando. Eu quero que, quando essa tensão aqui chegar em 13,5, que é o valor de comparação superior, ele vai ligar. Então, aumentando, aumentando, aumentando. E lembrando, né, ele vai aumentando ali, ó, ele vai aumentando, mas ele vai aumentando naquela oscilação, né? Ela vai aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Tá? Mas ele vai aumentando até chegar nos... Vai subindo, né? Cada vez mais... Ops, fiz merda. Ó, vai subindo, cada vez mais noite, vai aumentando a resistência até chegar lá nos 3,5. E só vai desligar quando a minha entrada baixar dos 2,5, ó, 2,8, 2,7, 2, ó, daí desligou. De novo, tá anoitecendo, passou dos 2, não acontece nada, passou dos 2,3, nada, passou do 2,5, nada, 3,1, 2, 3, 4, 5 ligou, tá? E agora, mesmo que ele baixe dos 3,5, porque aquela pequena perturbação em torno, ó, não acontece nada. Aquelas pequenas variações em torno do 0,5 não adianta nada. Só quando baixar dos 2,5. Então, vamos baixar de 2,5 aqui para ligar isso. 2,5, ó, daí desligou. Mesmo que ele oscile em torno dos 2,5, ele não liga de novo, tá? Então, tu tem essa comparação aí. A gente ainda pode ver isso no gráfico aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Visualizar na bancada. Tá? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima. Tá? Essa aqui é a tensão naquele terminal ali. Tá? Deixa eu tirar a mão no bolso aqui. Aqui, tá? Então, atenção nesse ponto aqui. Eu coloquei ainda aqui os valores de comparação para a gente ver, ó. Esse ponto aqui e visualizar no diagrama existente. Tá.
Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Tem o valor de comparação inferior, que é esse laranja, e em vermelho o valor de comparação superior, tá? Eu vou ainda colocar a tensão de saída aqui junto, tá? Visualizar no diagrama existente. Então, olha aqui, ó. Em roxinho a saída está em baixa. A saída só vai mudar, que é o roxinho, só vai mudar quando a linha verde passar a linha vermelha, que é a comparação superior. E só vai desligar quando ela baixar da laranja. Então, ó, vamos pensar assim, ó, tá subindo a tensão, ó. Tá subindo daquele jeitinho, ó, tá vendo que a verdinha tá mudando, ó? É como se fosse a luminosidade batendo, ó, tá ficando cada vez mais noite, ó. Tá aumentando aquela tensão, tá aumentando aquela tensão. Só vai mudar a saída, que é o roxinho, quando esse verde passar o vermelho, ó. Então, agora, ó, passou o vermelho, mudou a saída, ó. E mesmo que ele cruze a vermelha para baixo de novo, mesmo que ele cruze a vermelha para baixo de novo, não acontece nada, ó. Não acontece nada, não acontece nada. Só vai desligar quando baixar da laranja, ó. Então, vamos baixar da laranja agora, ó. Tá ficando de dia, Chablon, passou da laranja. Então, mesmo que ele suba de novo, ó, não acontece nada. Só vai ligar quando subir da vermelha. Chablon para cima, tá? Então, basicamente, isso aí. Isso visualizado temporalmente, tá? Mas a gente ainda pode fazer isso, o laço da esterese. Eu vou desenhar um laço da esterese rapidinho aqui para vocês antes de acabar a aula, tá? Só porque eu acho bem legal isso. A gente pode colocar aqui, ó, na real, deixa eu puxar outra simulação. Não, vou fazer com essa aqui. Vamos ver, ó. Esse aqui é o nosso eixo X, né? Lembra que o gráfico da esterese, o eixo Y é a saída do opiope e o eixo X é a nossa entrada. Então, eu vou colocar esse aqui, ó, atenção nesse nó aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar nesse nó aqui, visualizar em novo diagrama, tá? Essa é a tensão da entrada. Tá fixa em 3 porque não tá variando a resistência. E agora, visualizar no existente. Esse aqui? Aí, eu tenho tensão de entrada e saída. Eu botei primeiro a entrada e depois a saída. Agora eu posso mudar esse gráfico aqui para um gráfico, ó, gráfico XY, mudar para um diagrama XY. Marca aí. Salvar, ok. Tá. Então, olha aqui ó, o ponto de operação que a gente tá. Tá lá em cima, ó, tá? Olha o que acontece conforme eu vou variando a entrada, ó. Tem que variar mais devagarinho. Ó. Tá vendo que a gente tem mais ou menos aquele laço da esterese que eu estava falando para vocês, ó? Consegue ver o pontinho andando? Eu mal consigo ver o pontinho andando. Então, ele só desce a saída no eixo Y aqui, ó. A saída tá ou em 5, ó, ou em 0. O valor de comparação inferior tá aqui, ó, 2,55, 2,5. E o valor superior tá aqui, ó, 3,5. Então, eu vario a resistência e tu tem essa variação na saída, ó. Não sei se ficou claro esse laço da esterese aqui para vocês, mas eu tenho outro aqui que fica mais claro de ver isso. Professor, onde que são usados esses Schmidt aí? Esses comparadores, na real, eles sempre quando tu vai fazer comparação, eles são feitos com Schmitt-Trigger, tá? Eles não são feitos com comparador simples. A não ser que tu vai fazer, por exemplo, um PWM, daí é com comparador simples. Senão, sempre quando tu quer identificar essas comparações, é sempre com o Schmitt-Trigger, tá? Não interessa a topologia, mas é sempre com esse tipo de comparador. Sempre que tu precisar de um comparador. Daí, por exemplo, dentro desse circuito integrado, dentro desses circuitos integrados, que para diferentes aplicações, tá? Tu tem sempre esses comparadores, ou até, por exemplo, proteção de circuitos, tá? Um circuito integrado que tem uma parte de proteção dele. Ah, sobreaqueceu. Então, lá dentro vai ter um Schmitt-Trigger, tá? Beleza. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês. Eu troquei, em vez de eu ficar variando manualmente aqui, ó, a tensão velhinha, eu botei uma fonte triangular para fazer essa variação, tá? Daí eu vou colocar ela aqui, visualizar no novo diagrama, e eu vou colocar visualizar no diagrama existente. A saída é a entrada, tá? E daí eu vou mudar o tipo de gráfico para vocês verem, ó, XY, né? Desmarca, marca de novo, ok. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, olha esse gráfico sendo construído aqui, ó. Ele está variando a entrada, observe que a entrada está variando,
e esse pontinho está seguindo a entrada. Está aumentando a entrada até chegar no V-raio. Daí saturou para cima. Agora ele está automático, tá? Eu troquei, não estou eu mais variando a resistência. Então é só para enxergar o laço da esterese desse circuito, tá bom? Então basicamente isso aí, tá? Que a gente simula aí. Deixa eu voltar na aula aqui. Deixa eu só fazer os encaminhamentos. Eu tenho a implementação desse cara, assim como eu implementei o comparador simples, eu implementei o com o Schmidt Trigger, tá? Tem o um videozinho aqui que eu vou deixar, mas na próxima aula, a primeira coisa, eu passo o vídeo com vocês, e a gente vai fazer na próxima aula esses exercícios, tá bom? Então, esses exercícios que eu vou deixar aqui, ó, 1, 2, 3, são 4 exercícios, tá? Que vocês vão resolver, então vai ser a próxima aula, tá bom? A gente vai simular no Fausted, daí vocês vão tirando dúvida, vão fazendo direitinho, tá bom? Próxima aula é isso aqui. Tranquilo? Cansei demais vocês, eu acho. Eu fiquei cansado disso aí, na real. Beleza. Então é isso, gurizada. Próxima aula a gente faz os exercícios, daí gera dúvida.